Olá pessoal, aqui é o professor Rafael Otto. Sejam todos bem-vindos à aula de adubação foliar. Bem, o que é adubação foliar, né? Qual que é o conceito de adubação foliar, que é uma prática que vem crescendo bastante hoje em dia, especialmente em lavouras de alta produtividade, tá? Em produtores bem tecnificados. O conceito é simples. Basicamente, é o fornecimento de nutriente para as plantas na forma de pulverização foliar, aproveitando a capacidade de absorção pelas folhas. O que é isso então, né? Quer dizer que as folhas têm capacidade de absorver nutrientes na forma de sais solúveis, né? Dissolvidos na água. Então, o conceito de adubação foliar nada mais é que aproveitar essa capacidade das folhas de absorver nutrientes, tá? E por que os agricultores têm lançado mão então de adubação foliar? Porque tem sido uma técnica que tem se tornado até, de certa forma, comum, né? Em algumas culturas, algumas regiões. Primeiro, né, muitas vezes nós temos baixa disponibilidade quando aplicamos um micronutriente via solo, porque nós vimos na aula passada, né, que quando eu tenho situações de aumento, de elevação do pH do solo, ocorre uma diminuição da disponibilidade de micronutrientes metálicos. Então, se eu aplicar via solo, não vai ser tão eficiente o processo de absorção. Segundo, a aplicação foliar tem baixas perdas por lixiviação, porque não vai, o alvo é a folha, não é o solo, e também baixas perdas por adsorção, já que o alvo é a folha, tá? Não vai ter contato com o solo. Terceiro, ocorre uma rápida absorção pelas folhas, cada elemento tem um tempo, né? Mas, por exemplo, para nitrogênio, é um elemento que a absorção é muito rápida, em questão de horas se absorve praticamente todo o nutriente, e para outros nutrientes demora talvez 1, 2 dias para que seja completada, né, a absorção foliar. Então é muito rápida, mais rápido que a absorção via solo. E quarto, né, a adubação foliar ela é muito utilizada para correção de deficiências momentâneas. Às vezes você fez uma adubação da sua lavoura com macronutrientes, inclusive com micronutrientes, e por algum motivo, quando a planta começa a crescer no estágio vegetativo, você observa que está ocorrendo sintomas de deficiência de micronutrientes. Aí você vai lá com a adubação foliar e corrige esses sintomas de uma forma muito rápida, tá? Pessoal, esse slide aqui é extremamente importante, porque aqui explica quais são os mecanismos de absorção foliar, como que ocorre a absorção de um elemento via folha, tá? Então, ó, nós temos aqui um desenho da folha, né? Essa folha está cortada aqui, né? Tem um corte transversal nessa folha, e aqui nós vemos as camadas, né? Que existem na folha. Nós temos primeiro a cutícula, depois a epiderme superior, parênquima palissádico, parênquima do tecido vascular, e aqui os tecidos vasculares, xilema e floema estão aqui dentro, né? Mas o elemento ele tem que penetrar nessa parte superior aqui da folha. Então, o que nós temos aqui? Nós temos a cutícula, que é uma camada cerosa, né, que as plantas têm, algumas plantas têm mais cera, outras têm menos. Existem algumas rachaduras, imperfeições, machucados, ferimentos na planta, né? Um ferimento causado por um inseto, por uma praga aí, pode deixar uma imperfeição, uma falha, né? Nessa cutícula. Nós temos os estômatos, né? Que são responsáveis pelas trocas gasosas na planta, que normalmente, pessoal, as plantas elas têm mais estômatos na superfície de baixo da folha, né? Na superfície abaxial, do que na parte de cima. Porque a parte de cima está mais sujeita à radiação solar, então à perda de água, né? Então, normalmente os estômagos estão mais localizados na parte de baixo da folha, embora também existem alguns estômagos na parte superior da folha. Tricomas, né? O que são tricomas? São aqueles pelinhos muito pequenos que a gente observa quando a gente olha uma folha. Se vocês pegarem uma folha de soja, uma folha de milho, qualquer folha que vocês pegarem, vocês vão observar que ela tem alguns pelos de absorção muito finos, muito pequenos, tá? A gente chama esses pelos de tricomas, tá? E aqui é um zoom nos poros cuticulares, né? Então, o que é essa cutícula? É uma camada de cera e essa cera ela tem poros no meio dela, tá? Então, os poros são esses espaços aqui entre as camadas de cera aí, tá? Então, pessoal, aqui no lado direito do slide, ó, existem três vias de absorção foliar. Primeiro, a via cuticular, através dos poros da cutícula, né? Então, através desses poros pequenininhos aqui que eu acabei de mostrar aqui, o elemento ele difunde na água e passa essa barreira, né? Essa camada da cutícula. Esse é o primeiro processo de absorção. O segundo,
Pode ocorrer absorção em rachaduras ou ferimentos, imperfeições na cutícula, né? Uma planta que está com algum ferimento, algum espaço aberto aí na cutícula vai passar esse elemento. E o terceiro é via estômatos e tricomas. Então, por exemplo, quando o estômato da planta está aberto, pode ser que o elemento foi pulverizado e fica grudado ali na superfície, e se houver uma dissolução, né, por umidade ou por água, esse elemento ele pode ser absorvido, passar para o interior da folha. Tá? No passado, não se acreditava muito nessa via dos estômatos, acreditava-se que não era uma via importante de absorção foliar. Hoje acredita-se mais que ela pode sim ser uma fonte até importante de absorção foliar, tá? Então, pessoal, se esses são os mecanismos de absorção foliar, o que a gente tira de conclusão dessa parte, né? Que o elemento, para ser absorvido via folha, ele tem que ser muito pequeno. Ele tem que ser extremamente pequeno. Ele tem que ser da escala nanométrica ou na escala de angstrom, que é menor que nanômetro, né? Então, nós temos aí a escala de metros, decímetros, centímetros, micrômetros, nanômetros, até a gente chega na escala de angstrom, que é muito pequenininho. Então, para ocorrer absorção, tem que estar na escala nanométrica ou menor até do que a nanométrica, tá? Então, o elemento precisa ser muito pequeno. Por que precisa ser muito pequeno? Só para vocês terem ideia, qual que é o tamanho de um poro da cutícula, né? Se eu pegar um poro aqui desse desenho da cutícula e medir, a literatura mostra que esses poros têm de 2 a 5 nanômetros. Então quer dizer que é muito pequeno. O elemento para penetrar então um poro da cutícula, ele tem que ser menor do que 5 nanômetros. Que elemento que consegue penetrar isso? Então, por exemplo, se eu pegar um sal, um sulfato de zinco, um sulfato de manganês e dissolver ele em água, ele vai ficar em solução, vai formar uma solução cristalina. Nessa solução, esse elemento, o manganês, o átomo lá de manganês, ele vai estar na escala de angstrom, que é menor que nanômetro. Então, ele tem capacidade de penetrar por um poro cuticular, tá? Qual que é o tamanho de um estômato? O comprimento de um estômato, ele é muito maior, ele chega a 1000, a 50 mil nanômetros. Tanto é que se você pegar um microscópio, não precisa ser um microscópio muito potente, olhar uma folha, você vai ver os estômatos lá. Então ele é quase visível a olho nu, porque olha o tamanho dele, 1000 a 50 mil nanômetros. Então, para ser absorvido pela via dos estômatos, o elemento pode ser maior, tá? Então, talvez isso explica, né, como que acontece a absorção de algumas partículas maiores, que nós vamos ver depois na aula. Talvez ocorre pela via estomática, via dos estômatos, tá bom? Mas isso é muito importante, pessoal, isso é questão de prova. Quais são as três formas que um nutriente pode entrar na folha? Pelos poros da cutícula, por rachaduras, imperfeições cuticulares e por estômatos e tricomas. Não tem outra forma desse elemento penetrar na folha, tá bom? Bem, e qual que é o caminho de um elemento depois que ocorre a absorção foliar? Então, vai ter a penetração na cutícula, esse elemento vai ser absorvido nos compartimentos celulares ativos metabolicamente, né? Compartimentos internos da folha. Depois que ele vai ser metabolizado, ele vai ser redistribuído no floema e vai ser utilizado em outras partes da planta, tá? Então, é um longo caminho aí que esse elemento percorre até ele participar efetivamente da nutrição da planta. E essa imagem da direita aí, pessoal, vocês já devem ter visto isso na aula de fisiologia vegetal, que nós temos os vasos condutores na planta. Nós temos os vasos do xilema e os vasos do floema. Os vasos do xilema, basicamente são responsáveis por fazerem o transporte a longa distância. Então, é quando um elemento é absorvido pela raiz da planta, ele sobe, né, é, pelo xilema, pelos vasos condutores do xilema. Então, o xilema é um fluxo unidirecional, ele só vai de baixo da planta, da parte inferior, para a parte superior, tá? E aí ele descarrega, né, ele entrega o nutriente aqui na folha, tá? Então está ocorrendo um transporte aí, tá? Esse elemento ele é metabolizado, utilizado aí na folha e depois, caso houver um excesso ou outra parte da planta esteja precisando desse elemento, ele vai ser redistribuído pelo floema. O floema, então, ele é bidirecional, ele pode tanto subir quanto descer, ir para cima quanto ir para baixo, e é onde vai ocorrer a redistribuição do elemento no floema, tá? O que acontece é que existem alguns elementos que são altamente móveis no floema quanto à redistribuição, alguns elementos que são parcialmente móveis e alguns elementos que são praticamente imóveis quanto à redistribuição no floema. Isso é importante vocês saberem, tá? E essa tabela aí mostra, basicamente, né, essa mobilidade de redistribuição dos elementos no floema, na planta. Então nós temos aí uma coluna de elementos altamente móveis, nitrogênio, potássio, sódio,
Elementos móveis, fósforo, cloro e magnésio. E aí nós entramos já nos parcialmente móveis e nos imóveis. Quais são os parcialmente móveis? Enxofre, zinco, cobre, manganês, ferro e molibdênio. Então a maioria dos micronutrientes eles são parcialmente móveis no floema. Então, professor, dá para utilizar a adubação foliar para micronutriente metálico? Até dá. Por quê? Porque eles têm uma mobilidade parcial. Não é grande a mobilidade, mas eles são parcialmente móveis. Porém, tem dois elementos que são tidos como imóveis no floema, que são o cálcio e o boro. Por que o cálcio e o boro são imóveis no floema? Porque eles são elementos que vão constituir parede celular. Então, onde pectato de cálcio exige cálcio, né? O boro também forma parede celular. Então, como que a planta vai redistribuir um elemento que faz parte da estrutura dela, da parede celular dela? Não vai fazer isso. Então, por isso que eles são imóveis no floema, tá? Pessoal, vocês devem estar vendo isso na aula de nutrição de plantas, que o boro ele é completamente imóvel no floema. Realmente, ele é imóvel no floema. Porém, alguns trabalhos mais recentes têm mostrado que o boro ele é móvel no floema em algumas espécies, especialmente em plantas que produzem alguns açúcares, alguns carboidratos, como polióis. Alguns exemplos são o manitol, sorbitol, tá? Então, algumas plantas que têm capacidade de produzir esses polióis têm capacidade de mobilizar um pouco mais esse boro, mas isso é muito recente, esses trabalhos, e com isso, né, algumas culturas estão até recebendo hoje em dia, sendo comum até a aplicação foliar de boro, por exemplo, eucalipto, algumas culturas, cana-de-açúcar, né? Porque nessas plantas aparentemente o boro tem uma certa mobilidade. Mas o recado que eu quero que vocês fiquem é: cálcio e boro ele é imóvel no floema. Então qual que é a melhor forma de eu fornecer cálcio e boro? Não é via folha, é via solo. É via solo, porque eles são móveis no xilema, mas no floema não. Esses outros elementos que são mais móveis, nós podemos sim utilizá-los via foliar, tá? Pessoal, só relembrar da aula de micronutrientes, né, como que funciona a legislação para micronutrientes. Então, se for fertilizante para foliar e fertirrigação, a legislação exige que sejam produtos solúveis em água. Se forem fertilizantes para aplicação via solo, a legislação exige que seja declarado o teor total do elemento e que pelo menos 60% seja solúvel por esses extratores, né? Ácido cítrico a 2% ou citrato neutro de amônio mais água, para cobre e manganês. Mas tem uma mudança importante aqui da legislação que aconteceu em 2008, que é o seguinte, que até 2008, para alguém poder vender um adubo foliar, ele deveria ser solúvel em água. Você precisaria colocar na água e ele solubilizar, virar uma solução. A partir de 2018, a legislação mudou e ela tem permitido que para alguns elementos, para alguma classe de produtos, como produtos à base de suspensão concentrada, que são à base de óxidos, carbonatos, hidróxidos, que é uma nova linha de produto, a legislação permite que seja declarado o teor total, ou seja, não precisa ser declarado o teor solúvel em água. Com isso, esses produtos hoje podem ser comercializados para adubação foliar. Eu não concordo muito com isso, porque eu vou mostrar no próximo slide que a capacidade das folhas de absorver esses produtos insolúveis ela é muito baixa. Por quê? Porque são moléculas muito grandes, são elementos que ficam num tamanho muito grande, difíceis da planta, da folha conseguir absorvê-los, tá? Então, pessoal, quais são as fontes de micronutrientes que nós vamos recomendar e utilizar para adubação foliar? Nós temos a primeira classe aí, os sais, quelatos e fosfitos, que quando dissolve, quando eu misturo eles em água, eles formam uma solução, então eles dissolvem e ficam em um tamanho realmente muito pequeno, então com certeza a planta vai ter capacidade de absorver. E nós temos uma nova classe de produtos chamados suspensões concentradas, que são a base de óxidos, hidróxidos e carbonatos. Como o nome já diz, suspensão. Então, se eu misturar esse produto em água, não vai virar uma solução verdadeira. Ele vai virar uma suspensão, vai ficar aquela coisa um pouco turva. Você não vai conseguir enxergar do outro lado do recipiente, porque não está em solução, não é uma solução cristalina. E por que fica em suspensão? Porque tem vários aditivos, adjuvantes para esses produtos ficarem em suspensão, mas o que eu gostaria de que vocês soubessem é que esses produtos não são solúveis em água, tá bom? E se eles não são solúveis em água, será que as folhas das plantas têm capacidade de absorver esses produtos? Uma grande dúvida fica na cabeça do agricultor, né? Será que eu compro esse produto para uma pulverização foliar? Para aplicação via solo, tudo bem, né? Porque vai ser uma absorção via raiz, mas para aplicação foliar é um pouco mais complicado, tá?
Tem uma aluna nossa de doutorado que fez um trabalho muito interessante justamente sobre esse tema. E aqui estão as plantas de soja que ela avaliou, né? A primeira foto da esquerda, nós temos uma soja crescendo numa solução nutritiva completa com manganês, tá? Então não tem nenhum sintoma de deficiência de manganês. E os três vasos da direita são plantas que cresceram numa solução nutritiva deficiente em manganês. As três estavam deficientes, tá? Os dois últimos vasos da direita, depois que eles estavam com sintomas de deficiência, foi feita uma pulverização foliar, tá? Esse vaso aqui foi feita uma pulverização foliar com sulfato de manganês, que é um sal solúvel, e esse vaso foi feita uma pulverização foliar com carbonato de manganês, que é essa linha de produto aqui embaixo, o carbonato, tá? Então o sal era o sulfato e o carbonato é esse aqui embaixo. Então, o que a gente observa, pessoal? Quando foi aplicado carbonato de manganês, não conseguiu corrigir, reverter o sintoma de deficiência de manganês que a planta estava sentindo. Mesmo depois de 7 dias, que foi o prazo que foi permitido as plantas crescerem para tirar essa foto. Não corrigiu os sintomas de deficiência. Já onde foi aplicado o sulfato de manganês, sim, corrigiu os sintomas de deficiência. Ou seja, a absorção foliar de fontes insolúveis, como por exemplo o carbonato de manganês, ela é pouco eficiente. Por quê? Porque o tamanho desse produto é muito grande. Nós medimos isso, né? Enquanto uma molécula de um sulfato de manganês tem um tamanho de partícula menor que 1 nanômetro, né? O carbonato de manganês tem um tamanho de partícula em suspensão na ordem de 300 nanômetros. Como que a folha consegue absorver uma molécula desse tamanho? Só, igual eu falei no começo da aula, só se for pela rota, uma absorção via estômato, que isso seja possível, mas aí no caso vai ser pouco eficiente. Então, pessoal, quando um produtor perguntar para vocês qual fonte de nutriente deve ser recomendada para pulverização foliar, qual que vocês vão preferir recomendar? Fontes solúveis em água, tá? E aí a gente começa a falar um pouquinho de quelatos, né, que nós já vimos rapidamente na primeira aula, né? Então vocês lembram que quelatos são formados por uma combinação de um agente quelatizante, normalmente uma molécula orgânica que tem carga negativa, com um metal, com cobre, com manganês, com zinco, tá? Não existe quelato de ânion, por exemplo, de boro ou de molibdênio. Não existe quelato. Não tem como quelatizar boro, porque ele é um ânion. Então, o quelato somente com metal. Cobre, ferro, manganês, zinco, tá? Níquel, quem sabe, tá? Somente com metal. Qual que é a grande vantagem? Eles dissociam pouco em solução. Essa é a principal vantagem. Então, ele fica menos suscetível à precipitação no tanque de pulverização, tá? Então, ó, acho que eu já mostrei essa foto na aula passada também, só para vocês verem, né? Hoje é muito comum, pessoal, os agricultores, quem produz soja, milho aí, misturar, junto com o glifosato, com o Roundup, né, na soja transgênica no caso, misturar fontes de manganês. Então, à direita nós temos um quelato de manganês misturado com glifosato. A gente observa que não formou nenhuma reação de precipitação. E do lado esquerdo nós temos um sulfato de manganês misturado com glifosato. Olha o que formou, né? Formou essa borra, a gente chama isso de precipitado. Então ocorreu uma precipitação, ocorreu uma reação entre o manganês 2+, e a molécula de glifosato. Tá? Então quando o agricultor for fazer uma mistura de tanque, nesse caso ele tem que dar preferência a algum produto quelatizado. Tá? Por quê? Porque vocês lembram que um produto quelatizado ele não tem mais aquela carga livre em solução. Aqui é um sal solúvel, né? A hora que ele dissolve, ele fica zinco 2+. E se for um produto quelatizado, tem uma molécula orgânica aqui que neutraliza essas cargas positivas. Então, não permite que não vai ter carga e assim não vai precipitar, causar reações de precipitação junto com outras moléculas que estejam no tanque. Tá bom? Então, se for para misturar, fazer mistura de tanque, dar preferência a produtos quelatizados. Professor, é mais caro. É claro que é mais caro, né? É um produto mais nobre, né? Mas vai valer a pena, tá? Porque muitas vezes um tanque de pulverização lá com 2.000 litros de produto, você tem milhares de, às vezes, centenas de reais ali dentro de produto químico. Você não vai querer misturar uma fonte barata de um elemento, de um nutriente e vai precipitar tudo isso, você vai perder esse tanque aí, tá? Aqui é mais um exemplo, né? À esquerda um sulfato de cobre e à direita um cobre quelatizado. Se eu colocar uma esponja de aço, um bombril aqui dentro, né? A hora que eu coloquei dentro do cobre quelatizado, não aconteceu reação nenhuma. Por quê? O cobre está quelatizado, não tem carga.
A hora que eu coloquei esse bombril dentro de um sulfato de cobre, né? O cobre livre em solução, o cobre 2+, ele atacou esse ferro aqui, né? Ocorreu uma reação aqui, oxidou essa palha de aço, e aí ficou enferrujado aqui no caso, né? Por quê? Porque tem cobre livre em solução. Aqui não tem cobre livre em solução, tá? Pessoal, então é o seguinte, né? Quando vocês estiverem formados, trabalhando, vão existir diversas fontes, vão oferecer para vocês diversas fontes de micronutrientes para adubação foliar. Hoje no mercado, só para vocês terem ideia, existem mais de 500 empresas produtoras de adubos foliares. Então, imagina, 500 empresas ofertando produtos para o agricultor, né? O que a gente sugere? O agricultor divide isso em 3 grupos: os sais solúveis, os quelatos e os fosfitos, que são os produtos mais nobres, mais caros, e essa nova linha de produtos à base de suspensões concentradas, micronizadas, porque eles são finamente moídos, então são partículas muito pequenas, tá? Todos eles têm vantagens e desvantagens, vocês vão ler aqui a vantagem e desvantagem de cada um, mas basicamente é o seguinte, pessoal: os sais solúveis são os mais baratos, são as fontes simples, mais baratas, mais econômicas, tá? Qual que é a desvantagem? Se você for fazer uma pulverização somente de adubo foliar, pode usar um sal solúvel, sem problema algum. Se for me fazer uma mistura de tanque, já não é vantajoso usar sal solúvel. É melhor ir para uma classe de produtos mais nobre, produtos quelatizados, que são um pouco mais caros. E as suspensões concentradas, a grande vantagem dela, né, como o nome já diz, são concentrados, são produtos concentrados. Então é um óxido de zinco concentrado. Tem produto dessa classe aí que tem 800 gramas por litro de zinco. Então são produtos altamente concentrados. A principal vantagem é isso: você coloca um galãozinho de 2 litros dentro de um tanque de pulverização de 2.000 litros e já está lá, já está feito, né? Porque ele é altamente concentrado. Por outro lado, como ele é suspensão, ele não é solução, a partícula ali dentro está num tamanho muito grande, igual eu mostrei aquela foto da soja lá atrás. Então a absorção foliar vai ser lenta, vai ser lenta. Talvez para culturas perenes, como café, citros, né? Ficando vários dias lá na superfície da folha, com a umidade, pode ser que esse produto se dissolva e seja absorvido pela cutícula da folha, mas isso vai demorar. Para culturas de ciclo curto, né, culturas anuais, normalmente não vai dar tempo dessa absorção ser efetiva, tá bom? Pessoal, o que a gente pode fazer para melhorar o processo de absorção foliar? Então isso aqui é algo que nós vamos tratar agora na próxima aula. Como a gente faz para melhorar o processo de adubação foliar, tá bom? Então, nos vemos em breve na próxima aula. Um grande abraço.